Posso fazer uma outra pergunta? Vai, manda aí. Sobre o Homem à Lua? Bora. Quase, vamos um pouco mais além da Lua agora. E é uma pergunta pessoal, inclusive, que eu tô tendo prazer e uma honra de poder fazer pessoalmente ao Sergião. Vamos lá. Você acredita que o universo é infinito, mas eu já vi em seus vídeos, por exemplo, que você não acredita nos extraterrestres, alienígenas ou algo nesse sentido. Você acha que só estamos nós aqui? Qual o seu ponto de vista disso em comparação à observação de um universo, por exemplo, infinito, que eu não sei se é o que você crê, mas eu queria saber o porquê você, por exemplo, assisti vários dos seus vídeos sobre o 3 e Atlas lá. Inclusive, acho que você ainda faz de vez em quando vídeos... Eu sou, aliás, não faço, eu sou o único canal que ainda fala do 3 e Atlas, cara, que é um belíssimo cometa. Mas o que você acha a respeito disso? Por que você não acredita nisso e qual o seu ponto de vista? Então, vamos lá. Primeiro, vida no universo eu acredito. Certo. Eu acho que tem muita vida por aí, vida microbiana e tal. Tá. Eu não acredito, aí é uma crença minha, mas eu vou me refutar imediatamente, quer ver só? Eu não acredito em vida inteligente. Certo. Essa vida é algo parecido com a gente aqui. É. Eu acho que não tem, tá? Agora assim, por que você acha que não tem? Porque, e aí a galera vai imediatamente falar que eu acredito em Deus, quer ver só? Por quê? Porque são muitas condições para nós estarmos aqui hoje, entendeu? Então vamos lá. Tem que ter uma estrela parecida com o Sol, tem que ter um planeta parecido com a Terra, que é um planeta rochoso. Sim. Esse planeta tem que ter uma atmosfera. Essa atmosfera tem que ter a mesma quantidade e os mesmos gases que tem nessa aqui nossa. Perfeito. Porque se a gente tivesse, sei lá, 3% a mais de oxigênio, que não é o gás que mais tem na atmosfera, o gás que mais tem é nitrogênio, mas se a gente tivesse 3% a mais de oxigênio, talvez o nosso nariz fosse desse tamanho. A gente ia ser um ser diferente desse aqui. Talvez o cérebro tivesse que ficar menor, talvez a gente não fosse inteligente. Sim. Entendeu? Então é uma série de variáveis que precisaram se coincidir aqui para a vida acontecer. Por isso que aí o pessoal fala assim, então você acredita? Não, acredito em Deus. Eu acho que a vida é um mero acaso. É o que eu acredito, beleza? Mas existe um negócio que é a matemática chamada Lei dos Grandes Números. E pela Lei dos Grandes Números, é muito pouco provável que só tenha gente mesmo no universo. Como você falou, o universo é um negócio muito grande. Tem 2 trilhões de galáxias. Sim. Entendeu? Cada galáxia tem aí umas 200 bilhões de estrelas. Pode ser que tem... Aí uma coisa que a gente tem que mudar nessa frase sua é só o seguinte. O universo pode ser infinito, mas as condições para a vida não são. Certo. Então se a gente começar a cortar estrelas parecidas com o Sol, planeta parecido com a Terra, planeta rochoso, você já vai cortando um monte de coisa aí. Mesmo assim vai sobrar muita coisa? Pode ser que sobre. E aí o que nós vamos fazer? Por isso que é muito pouco provável, por isso que eu me auto-refuto, que eu brinco com o pessoal, entendeu? Mas eu continuo na acreditar, na crença, nua e crua assim, eu não acredito que tenha vida inteligente. Certo. Beleza? E você crê que o universo possa ser infinito mesmo? Infinito. Do jeito que falam? Sim. Porque o universo está em expansão, né? Então você nunca consegue chegar na borda do universo. Sim. Se você pegar uma nave aqui e viajar até a borda do universo, na hora que você estiver chegando na borda, ele criou mais universo, entendeu? Porque ele está expandindo. Certo. Sabe? Então essa que é a parada. Então ele é infinito. Sim. Mas, então tem isso. Qualquer um consegue me refutar nisso aí da vida inteligente. Até lá no debate eu até falei com a galera, né? Não. Mas eu perguntei mesmo para entender o ponto de vista Mas qual que é o seu? Sergião. Qual que é o seu ponto de vista? Cara, o meu ponto de vista é diferente do Sergião. Eu acredito que existam seres que, na verdade, não sei se seria na mesma pergunta disso, mas se são seres extraterrestres, acredito que não, porque eu creio que existem seres de uma outra raça, mas que já estejam conosco aqui dentro, entendeu? Eles possivelmente seriam de uma outra dimensão. Eu acredito que o nosso corpo, ele é matéria física, mas eu acredito também no espírito. E o espírito, ele não, na minha opinião, ele não é desse plano físico que nós vivemos aqui. Então ele vai puxar para um lado mais gnóstico, assim, da história, né? E o Sergião tem o lado dele, das crenças ou não crenças dele, né, sendo um ateu. Eu tenho o meu lado que eu acredito em muitas das coisas que estão nas escrituras, principalmente nas palavras de Cristo, mas eu não participo de nenhuma denominação religiosa. Então, toda essa, eu costumo dizer, né, o pessoal fica com raiva, mas toda essa contaminação do sistema religioso eu não carrego, né? Eu já participei disso e tirei fora. Então, quando nós olhamos, não só principalmente para as escrituras, para a Bíblia,
mas para outros livros que compõem ela como apócrifos, na minha concepção, faz muito sentido histórias que falam sobre uma contaminação do DNA humano, né, com uma raça diferente da nossa. E principalmente a gente consegue ver isso quando eu olho para o sistema político, para o sistema religioso, principalmente também, e para essa contaminação não só física na água, como a gente citou, no ar, mas de ideias também, de narrativas, né, puxando pro lado da mídia, puxando pro lado da indústria da música, dentro da indústria de Hollywood. Então, eu creio que existem seres diferentes de nós, mas que já estão aqui. E essas histórias, pelo menos contadas aí, né, nesses livros apócrifos ou nas escrituras, eles puxam para isso. Então eu acho interessante e acho válido. Mas assim, como a gente vai saber se realmente isso é realidade ou não? Não tem como ninguém saber 100% se é ou não é, né? São crenças. A linha do Thiago é bem a linha do Rony, né? O Rony Vernet, né? O Rony acredita que eles vêm de uma outra dimensão. Ele acredita Isso. nesses seres dimensionais. É isso aí. Porque qual que é o meu negócio? Quando eu discuto, né? Debato com o cara da ufologia, eu falo o seguinte, cara, é impossível hoje uma nave adentrar a atmosfera da Terra e ela não ser detectada. Hoje é impossível. Até mesmo com o tanto de Starlink que tem, isso aí causaria algum desvio, alguma coisa. Isso seria, ainda mais que os Starlink hoje se comunicam com laser. Então, não tem como uma nave entrar pela atmosfera da Terra e ela não ser detectada. Isso aí, pra mim, já acaba com toda a narrativa de alienígena descendo aqui, ali e tal, não sei o quê. Porque não tem como isso acontecer hoje. Inclusive, o Elon Musk participou de um podcast há pouco tempo atrás e ele fala, se tem uma pessoa que precisaria saber sobre isso, seria eu, ele diz. Exato, por causa do tanto Starlink que tem, cara, isso ia causar uma interferência eletromagnética que seja e tal, entendeu? Então, muita gente defende essa linha aí de seres dimensionais. Eu tenho uma apresentação que eu faço no teatro, que chama Será que estamos sozinhos? Essa é a minha apresentação. E a primeira coisa que eu chego pra galera, eu falo assim, ó, vou fazer a brincadeira com você aqui, ó, 4.400 pessoas aqui no chat, ó, presta atenção na minha brincadeira, hein? Eu chego pra galera e falo assim, eu vou fazer 3 perguntas. Então vamos lá, chat, ó, presta atenção. Quem acredita em vida no universo? Qualquer tipo de vida, microbiana, bactéria, qualquer coisa. Coloca um aí, quem acredita em vida, qualquer tipo de vida no universo. Vai, responde aí pra me ajudar. Vai lá. Responde aí. Faz uma enquete, né? Faz uma enquete. Coloca aí, ó, 3 perguntas, cara. Você acredita que... ó, todo mundo, ó, tá vendo? Aí, todo mundo. Beleza? Show. Agora, então, ó, a primeira pergunta é essa. Quem acredita em qualquer tipo de vida no universo? A segunda é, quem acredita em vida inteligente no universo? Uma vida inteligente. Aí, esse negócio de inteligente, a gente poderia ficar aqui a vida inteira discutindo, mas vamos considerar a vida igual nossa, assim, tá? Seres inteligentes igual o ser humano, tá? Coloca aí, coloca a segunda pergunta aí. E a terceira pergunta é, dessa galera aí, quem acredita que esse ser inteligente nos visite ou está entre nós? Normalmente, cara, eu faço toda a minha apresentação que eu faço de pergunta e resposta, vem essa pergunta de vida e eu faço as 3 perguntas. E a tendência é, quase todo mundo acredita em vida no universo, uma parcela menor acredita que tem a vida inteligente e quase ninguém acredita que essa vida nos visite ou está entre nós. Então... mas não dá pra colocar outra, não? Quem acredita? Ah, tá. Só dá pra colocar... 2 negocinhos, né? Ah, sim. Acho que é mais uma opção aí. Boa. Pronto. Não são autorizados? Não existem aliens, são demônios. Boa. Só respondendo o cara aqui que falou o seguinte, os Estados Unidos perdeu os projetos do foguete da década de 60. Meu amigo, vai em qualquer lugar do planeta e chega em qualquer indústria hoje e fala assim, cara, você tem o plano aí da máquina que você construiu em 1970? Ninguém vai ter, cara. Ninguém vai ter. Entendeu? Ninguém. E mesmo assim não é só isso, tá? Os próprios engenheiros daquela época não existem mais. Existe uma cultura foi perdida nessa parada, tá? Vida fora, vida inteligente e que nos visite ou está entre nós. Coloca aí pra galera. Sejam no meu comentário. Nobody, é isso aí.
aí. Não são aliens, são demônios. A galera diz isso. Então, o Rony fala que são demônios, mas ele acredita em várias coisas. Por exemplo, ele acredita em sacrifícios, em rituais que invocam esses demônios. Não é que eles simplesmente estão aqui. Sim, eu sei, Não, eu sei. que Tô ligado. eles invocam esses demônios e aí eles precisam depois, vivendo aqui, se alimentar. Então esses rituais não param. Né? Então eles são praticados ao redor do mundo. E aí cada inclusive, detalhe da história pode ser considerado como um ritual. Uma grande catástrofe provocada, por exemplo, a própria escravidão, por exemplo. Lugares onde tem muita dor, sofrimento. O 11 de setembro, por exemplo. O 11 de setembro, por exemplo. Então tem muita gente que acredita em rituais mesmo. Assim. Sim. E aí por que rituais? Porque envolve o sacrifício, mas também envolve uma espécie de data, né? Então, assim, naquela data específica, se marca alguma coisa na história, seja um início de uma nova era, seja o final de uma outra era, seja uma pessoa em específico, entendeu? Que vai surgir depois disso. Então, é bem por aí. E aí, o que contribui pra tudo isso, cara, é que a gente pega casos, né, como o caso de Varginha e tal, e tudo tem um negócio que é tudo meio mais marromeno, né, explicado, né? Não tem uma explicação inteira, não tem um negócio, e isso vai criando, cara, pô, por que os caras não mostram tudo? Por que não falam direito das coisas? Por que não sei o quê? E essa pequena dúvida que é deixada faz com que a galera crie aí todas essas ideias e tudo mais. E mais? Sobre... Vida, mas não inteligente. Fez a enquete. Então, e aí sobre o alienígena, o que mais? Você acha que hoje existe essa questão de rituais também, que faz com que eles venham pra cá, pra essa dimensão? Eu acredito sim, acredito muito nisso. Inclusive, esses dias, cara, eu tava estudando sobre um assunto muito interessante, que é o apócrifo de Judas Iscariotes. Não sei se vocês já ouviram falar. Porque Judas Iscariotes foi o traidor de Cristo, né? Mas o apócrifo dele, óbvio, livros apócrifos muitas vezes contêm ideias que são loucuras ou informações que são irrelevantes, são mentiras também. Mas é interessante a ideia de que nesse apócrifo, e eu gosto de estudar coisas que, só pelo menos para ter o conhecimento, não que eu vá crer naquilo ou não, né? Lógico, mas para entender a ideia daquele livro ali, ou daquele texto. E aí, o Evangelho de Judas Iscariotes mostra uma visão completamente diferente de tudo que a gente já viu. Ele coloca como se Judas não fosse o traidor de Cristo, mas sim o único discípulo que entendeu verdadeiramente o papel de Jesus naquilo que ele veio para fazer. E ele entrega Cristo por ordem do próprio Cristo, porque ele precisava cumprir uma missão aqui que seria o sacrifício, né? E que o próprio Messias ensina para Judas que o mundo não havia sido criado como nós vemos em Gênesis, por exemplo. Que Deus não criou o mundo. E uma das frases que Cristo deixa claro é que esse mundo jaz no maligno. E que, na verdade, o mundo haveria sido criado por entidades de um plano inferior, que eram conhecidas como arcontes, e que essas entidades estavam no controle do planeta até hoje. O importante era nós nos desligarmos dos bens materiais, né, de acordo com o evangelho ali de Judas, isso é o ensinamento de Cristo nesse evangelho, né, que é um apócrifo, reforçando aí pra galera, né, e que todas as palavras de Cristo mostrando que os bens materiais eram algo supérfluo, né, podemos dizer assim, né, porque ele fala, não juntem bens nessa terra e por aí vai, né, ele estava dizendo, na verdade, sobre um despertar de consciência, onde a gente solta o espírito do nosso corpo, nossa matéria seria só uma cadeia, e que quando você consegue se libertar disso, você alcança o reino dos céus. Esse mundo seria, na verdade, uma prisão criada por esses seres, né, interdimensionais. Então, tem muita história nessa base. O que eu creio é que, quando a gente olha para outros como o livro de Enoque, a gente vê os Anunnakis que chegaram lá no início da humanidade, né? É uma grande teoria da ufologia, teoria dos Anunnakis. E dizem que eles estão presos nesse mundo até hoje, né? Eles aguardando o dia do julgamento. Então eu creio que existem outros seres que não são da raça humana por aqui conosco, presos. Possivelmente vieram de uma outra dimensão. Algumas pessoas chamam eles de demônios. E que existe também a possibilidade da invocação desses seres. O Testamento de Salomão também, que é um outro considerado apócrifo, mostra que Salomão usou selos, né,
São uma espécie de desenhos assim, para fazer invocação de 72 demônios que auxiliaram na construção do templo. Então, tudo isso, as próprias escrituras falam sobre demônios. Eu acredito, no meu ponto de vista, ou seja, que eu sou um cristão não denominacional, né, mais puxado para um lado gnóstico também, que sim, existam outras entidades que possivelmente possam vir de um outro plano espiritual. Entendi. E que nós, quando morrermos, nós vamos para um outro plano também. Então, esse é o meu ponto de vista. Eu não creio que são seres que venham de fora e entrem aqui para viver com a gente, né? A gente partilha, de certa forma, da mesma crença quando a gente olha para fora da Terra, né? Entendi. Mas eu creio num lado espiritual, assim, que pode ser que existam outras... Ok. É isso aí. Bom.